Sal da igreja, que a graça e a paz. Amém. Vamos colocar de pé, amados. Vamos dar início do nosso culto. Vamos abrir as nossas Bíblias em João 14, 1. João 14, de número 1. Amém? A palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. Amém? Amados, mesmo que nós estamos cansados, estamos querendo desistir de tudo, mas nós temos que honrar a presença na casa de Deus. Porque nós fizemos um compromisso, não foi com os pastores, não foi com os membros, foi com Deus. Então assim, nós temos que amar a Deus de uma forma especial, como se o amanhã não fosse existir. Nós temos que colocar no nosso coração e na nossa mente: hoje eu vou para a igreja, mas eu quero dar o melhor de mim para Deus. Nós temos que dar, amado, porque nós não sabemos o nosso dia de amanhã. Então nós temos que crer em Deus e acreditar na palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos caídos. Muitas pessoas falam para a gente assim: você não vai conseguir. Mas nós temos que crer no que Deus quer para nós. Nós temos que ver qual que é o sonho de Deus na nossa vida, não o nosso sonho. Aí muitas vezes acontece alguma coisa e a gente vai e fala bem assim: eu vou pedir para Deus. Antes de nós fazer algo, nós temos que perguntar para Deus. Se fosse Deus, o que Deus faria? Que eu tenho certeza que vamos ter a resposta. Amém? Vamos agradecer a Deus neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, papai, nós queremos te agradecer por essa noite, por cada pessoa, Deus, que está neste lugar, e aqueles, Senhor, que ainda estão a caminho, Pai. Mas queremos te pedir em especial por aqueles, Senhor, que não vão vir, Senhor. Nós não sabemos o motivo, nós não sabemos porquê, mas o Senhor conhece. Que o Senhor pode tocar no coração, Senhor, de uma forma que o Senhor nunca tocou. Vai inquietando para essa pessoa, Senhor, para que eles não possam, Senhor, e não venha mais faltar nenhum culto, porque nós não sabemos, Senhor, qual é o nosso dia de amanhã, o que pode acontecer conosco, Senhor, daqui 2 minutos, papai. Deus, vai de encontro com cada um, vai de encontro também, Senhor, com nossos familiares, Pai, aqueles ainda, Senhor, que não servem a Ti. Que o Senhor possa tocar no mais profundo, Deus. Manda teus anjos, Senhor, acampar, Senhor, nos nossos lares, em todo cômodo da nossa casa, Senhor. Eu te peço, Senhor, nessa noite, coloca, Pai, teus anjos, Pai, anjos guerreiros, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, continua abençoando este lugar. Queremos te pedir também, papai, pelos louvores, que esses louvores possam entrar nos nossos corações, Senhor, e nós possamos sair daqui transformados e cheios do teu Espírito Santo. Usa também, Senhor, a preletora desta noite, Deus. Usa de uma forma especial. Que essa palavra, Senhor, que ela for dizer neste lugar, possa entrar nos nossos corações, Senhor. Que nós não vamos sair daqui, Pai, da mesma forma que entramos. Vamos sair daqui renovado e cheio do teu Espírito Santo. Deus, coloca teus anjos acampados dentro desta igreja. Toda palavra ao contrário, tudo aquilo, Senhor, que foi falado contra o nosso ministério, que nessa noite possa cair por terra em nome do Senhor Jesus. Que nenhum mal, Deus, há de entrar dessa porta para dentro, e aonde esse som alcançar, possa fazer a diferença, e as pessoas que passar por esta calçada e ouvir a tua palavra, possam entrar neste lugar e sair renovado, cheio do teu Espírito Santo. E desde já nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim, à sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver, não existe vida além de ti. Único, tu és o
incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir, teu perfume está marcado em mim. À sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de ti. Declare: único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Oh, 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 irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Cante comigo, vai lá. Único, tu és o único, incomparável és o meu. Mais uma vez, declara: único, tu és o único, incomparável é. Meu coração não cabe
tudo. É tudo teu. Glória a Deus, é tudo teu, papai. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 25, 21. Mateus 25, 21. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E o seu Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o povo foste fiel, sobre muito te colocarei entre o gozo do teu Senhor. Amados, esse é o momento de ofertar e dizimar na casa de Deus. Amém? Mas vem com alegria. Eu quero ver aquele povo animado. Porque toda sorte de bênçãos do Senhor tem preparado para cada um de nós. Onde eu for, as suas bênçãos me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei. Os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Pois sobre mim há uma promessa. Diga: prosperarei, transbordarei. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Para a direita, para a esquerda, à minha frente e para trás. Por todo lado, sou abençoado, yeah. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Toda sorte de bênçãos que o Senhor preparou para nós. E em todas as coisas somos mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, eu sei que eu sou. Em tudo que eu faço, sou abençoado, yeah. Aleluia! Senhor, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos cada oferta e cada dízimo, Senhor. Que o Senhor venha, papai, multiplicar, Senhor, por teu filho e para tua filha, em nome do Senhor Jesus. E da mesma forma, Senhor, que o Senhor tenha abençoado e multiplicado. Multiplica também, Senhor, por aqueles, Pai, que sentiu no coração de dizimar e ofertar, mas não pôde, Senhor. Se foi emprego, que o Senhor venha abrir portas e janelas do céu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, amados. Na quarta-feira, às 20 horas, culto de restauração. Glória a Deus. Aleluia. Campanha de 7 semanas de Deus pela sua vida. Culto da família, nos domingos, às 19 horas. Amigo, amados, convida seu vizinho, convida seus familiares que ainda não está na casa de Deus. Amém?
Amados, a rifa do Ministério da Dança vai ser domingo. E quem ganhar o Pix será de R$250. Eu já vendi tudinho a minha, graças a Deus. Ó, a irmã Vanilda diz que é para me vender a dela. Culto da virada, amados, dia 31 de dezembro. Nós estamos já nos organizando. Para cada um está trazendo uma comida de sal. O pastor Welton disse que é para trazer alimento de sal, sei lá como que ele falou. Aí eu falei, não, amado, não, amor, não é assim. Você falar assim, o pessoal vai achar que é salgado. É comida, amados, tá bom? Eu até falei para ele que nós podíamos estar fazendo uns grupinhos para não trazer um monte de comida, para trazer mais comida da mesma coisa, né? Renovação de votos, dia 11 de abril. Amados, quem ainda tem o sonho, a mulher tem o sonho de vestir de noiva e nunca vestiu, pode estar procurando a irmã Nani, que está já anotando tudo certinho, e pode providenciar o seu vestido também, amém? Quem tem um sonho. Eu, amados, eu vou falar para vocês, eu acho que nessa parte aí eu não sou muito feminina, não. Glória a Deus. Quero chamar a irmã Lídia aqui na frente, para estar trazendo a palavra de Deus. Tenho certeza, amados, que essa palavra está vindo do trono de Deus, para mim e para você. Amém? Vamos colocar de pé, para estar orando pela vida dela. Senhor, meu Deus, meu Pai, continua, Pai, abençoando a Tua serva, Pai, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, o ministério, a casa dela, os familiares dela. E onde colocar as plantas dos pés, que ela venha a ser bênção em nome de Jesus. Amém? Saúde, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus por mais uma vez aqui está, aleluia, na presença do Senhor, na casa de Deus, para o adorar, para exaltar o seu nome, porque somente o Senhor nosso Deus é digno de toda adoração, aleluia, glórias a Deus. Estou feliz por estar neste lugar mais uma vez nesta noite, glória a Jesus, glória a Deus. O Senhor nos trouxe aqui para falar mais uma porção da palavra dele nesta noite, aleluia. Se fosse pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, nem aqui nós estaríamos, mas o Senhor é que se encarrega de cada dia nos colocar de pé para estarmos na sua casa, na sua presença, né? Quando alguém muitas vezes fala assim, ele nos leva no colo, ele nos carrega mesmo, cada dia no colo, porque as nossas forças são poucas, mas as de Deus é grande e poderoso, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Um dia quando o Senhor, pode sentar, amados, um dia quando o Senhor Jesus nos chamou, nos salvou, aleluia, nós tivemos o privilégio de ouvir a sua voz a nos chamar, aleluia. Quantas pessoas, muitas vezes, o Senhor tem chamado, né, através da sua palavra, e os seus ouvidos ainda se encontram fechados, não tiveram o privilégio ainda de aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador, mas eu e você possamos agradecer nesta noite, porque nós estamos na presença dEle, aleluia. E eu quero falar nesta noite, o ano de 2025, ele vai terminando, aleluia. Quem sabe, né, você pediu tantas coisas, e até agora você ainda não recebeu, mas ainda por esses dias, aleluia, você ainda pode receber o teu milagre, a tua bênção, aleluia, porque muitas vezes o Senhor prova a nossa fé, aleluia. Mas já está terminando o ano, e até agora eu não recebi, mas você vai receber. Você pode crer que você pode ainda receber
da parte de Deus a sua bênção, aleluia. Porque o Senhor tem a minha bênção, a tua bênção reservada, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. É momento só de agradecer, né? Porque durante o ano inteiro o Senhor nos sustentou. Possamos dizer assim nesta noite: muito obrigado, Jesus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. Olha, nós temos uma dependência total em Deus, porque cada manhã, até para nós abrir os nossos olhos, é o Senhor que abre os nossos olhos, aleluia. Porque se fosse de nós mesmos, nós continuaríamos dormindo, igual quem já foi, né, dessa vida para outra. Mas quando dá naquele momento certinho, o Senhor nos levanta, abre os nossos olhos, nos levanta, nos coloca de pé, e nós vamos lá para o joelho agradecer, né? Agradecer e já pedir de novo: Senhor, toma conta do meu dia, toma conta dos meus passos, Jesus, me ajuda. Sabe por quê? Porque nós somos 100% dependentes do Senhor, aleluia. Ah, se não fosse o Senhor na minha vida, ah, se não fosse o Senhor na sua vida. O salmista fala assim: se não fosse o Senhor na minha vida, há tempo que a nossa alma teria perecido. Se não fosse o Senhor na nossa vida, os inimigos teriam nos engolido vivos, aleluia. Mas é o Deus que nos guarda, aleluia. Lá no Salmo de número 91, fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, olha, presta bem atenção, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é o esconderijo do Altíssimo? O Senhor Jesus. A sombra do Onipotente descansará. Nós estamos o dia inteiro, ó, debaixo da mão de Deus, ó. Você vai para lá, a mão de Deus está lá. Você vem para cá, a sombra da mão de Deus está lá, aleluia, te guardando, te livrando. Quem pode falar assim: ah, eu tive tantos livramentos nesse ano? Você viu alguns livramentos? Você viu, eu vi alguns livramentos na minha vida. E aqueles que nós não vemos com os nossos olhos? Aleluia. Por isso é motivo de gratidão. É só agradecer, aleluia. Porque Ele te livrou do mal, te livrou da doença, te livrou do acidente, te livrou do ladrão, te livrou a sua casa, livrou a sua família, e Ele continua livrando, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Por isso é só agradecer. Mas em poucos minutos, eu creio, porque não depende somente de mim, né? Depende do Espírito de Deus, aleluia. Depende do mover de Deus na minha e na tua vida nesta noite, aleluia. Eu vou ler uma palavra de Deus bastante conhecida, no livro de João, capítulo de número 5, e eu vou ler 15 versículos. Eu vou ler 14 versículos, não, 15 mesmo, 15 versículos, mas eu prometo que não serei muito extenso, aleluia, glória a Deus. Fiquemos de pé, em reverência à palavra de Deus, não à minha pessoa, e leamos a palavra de Deus. Você que tem a sua Bíblia, João, capítulo 5, aleluia, que nos diz assim o título da leitura: Jesus em Jerusalém cura um enfermo no tanque de Betesda. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água,
E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Aleluia, glória a Deus. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou sã e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar o leito. E respondeu-lhes aquele que curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntou-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leite e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia retirado em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que a curara. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Vamos nesta palavra, nesta noite, meditar. Depois disto que havia ali no tanque de Betesda, depois disto havia entre os judeus e subiu a Jerusalém. Jesus subiu a Jerusalém, aleluia. Será porque Jesus subiu a Jerusalém? Jesus não subiu a Jerusalém porque ele queria ir na festa do judeu, não. Jesus subiu a Jerusalém porque o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Ele é onisciente porque Ele sabe tudo. Ele é onipotente porque Ele pode todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Ele é onipresente porque Ele está em todos os lugares. Se você e eu se esconder nas profundezas das águas, lá Jesus está. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E aí Jesus foi ali porque Ele queria, aleluia, passar lá em Betesda. Jesus tinha prazer em estar em meio à multidão. Jesus queria passar aonde tinha muita gente. Mas será que Jesus queria ir lá? Era porque, aleluia, Ele queria ver o povo? Não. Jesus queria ir lá, Ele tinha um interesse especial de chegar naquele lugar. Aleluia. Jesus sabia que lá estava este homem, aleluia, que estava há 38 anos esperando o seu milagre. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Há quanto tempo você está esperando um milagre? Aleluia. Às vezes na minha vida tem milagre que faz muitas horas que eu estou esperando. Mas até hoje também eu estou igual o homem do tanque de Betesda. Eu não desanimei do meu propósito. Eu continuo esperando. Eu continuo orando e falando: olha, Senhor, eu preciso que o Senhor usa de misericórdia para comigo e realiza esse milagre. Porque nós não recebemos milagre, igreja, porque nós temos merecimento. Não, senhores. Nós recebemos milagre da parte do nosso Deus. É porque nós fomos alcançados pelas suas misericórdias, o qual a palavra de Deus nos diz
que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Nós não fomos alcançados porque tínhamos mérito para ser alcançado pela cura, pela libertação, pela salvação da alma, até mesmo para nós aceitar Jesus, viu? Nós necessitamos que a mão de Deus nos ajude. Porque às vezes nós estamos como aquela palavra que está escrito lá em Jeremias. Nós estamos atolados em profundo lamaçal. Lamaçal que é esse? Do pecado. Do pecado por quê? Porque quando Adão e Eva pecou lá no Éden, aleluia, o pecado trouxe uma raiz terrível para a vida do ser humano. Doença, enfermidade, tantas coisas, problemas, tantas coisas indesejáveis, aleluia. Mas para falar só do pecado, Jesus Cristo veio para perdoar, aleluia, para restaurar, aleluia, a minha e a tua vida, o qual tem resgatado, aleluia, tem nos tirado das profundezas do abismo, aleluia, e tem nos colocado na sua presença, na sua maravilhosa luz. Outrora nós andávamos em treva, fazendo tudo que nós pensávamos, mas hoje nós temos que é Jesus, que domina a nossa vida. Antes de darmos um passo, de fazer qualquer coisa, consultamos a Ele, se é a vontade dEle, porque é a vontade de Deus que prevalece na minha e na tua vida. Ramanda, Labachai, Candara, Manto, Iberrai. E esse homem, ele estava ali, aleluia, à beira daquele tanque, e Jesus conhecendo, não estava só ele, a Bíblia fala aqui, que lá tinha toda sorte de pessoas atacadas pelas enfermidades. Será que era só enfermidades mesmo, física? Porque este homem, a Bíblia diz que ele era coxo, ele era paralítico, aleluia. Não me pergunte, eu não sei, porque a Bíblia não fala. Ele não era paralítico de nascença, mas ele era paralítico. Agora olha para mim, será que este homem, a enfermidade dele era só física? Não, aleluia. Tinha também as enfermidades espirituais, aleluia. Ontem pela manhã uma pessoa entrou na minha casa e disse: todo dia eu estou passando mal. Todo dia eu estou tendo um problema, parece que aperta o peito, falta meu fôlego, e é só à noite que eu sinto esse problema. É só à noite. E eu estava assim na cozinha fazendo almoço e olhando para essa pessoa, e o Espírito de Deus falou para mim assim: abre a tua boca, mulher. E fala o que eu te mandar. Eu falei para ela, olha, essa enfermidade em você é espiritual. Esta enfermidade, ela não é física. Os remédios deste mundo não curam a sua enfermidade. Cadê? Você está indo lá na igreja todo dia? Chama o seu pastor, chama o seu sacerdote e peça para ele, conta para ele, aleluia, porque o pastor é a autoridade máxima na terra e diante de Deus, aleluia. Conta para ele, fala para ele o que você está sentindo, porque do momento que ele orar por você e te ungir, esta enfermidade vai embora. Em nome de Jesus, esta enfermidade vai embora. E ela olhou para mim assustada e já chorou. Eu falei: o que eu estou te falando é o que o Espírito de Deus me mandou te dizer. E depois ela foi lá e esse pastor orou por ela na Igreja Universal do Reino de Deus. Eu já fui naquela igreja. Lá a palavra é falada com autoridade. Lá a palavra é falada como ela é aqui. Lá a palavra é genuína. A palavra de Deus. Lá no livro de Apocalipse nos diz que aquele que aumentar ou tirar nessa palavra, a sua parte também será tirada no
no reino dos céus. Então nós não possamos aumentar e nem tirar. Eu sei que a minha vida ficou muito ocupada, sempre eu peço assim um tempo a mais, quando alguém me convida, para me ler com atenção, para me buscar em Deus, para me jejuar, para me orar, porque eu não vou aqui trazer alimento cru para ninguém comer, aleluia, porque alimento cru não tem sabor, aleluia, ele não tem tempero, aleluia. Esta palavra, ela é falada com ousadia e com unção do Espírito de Deus e com muita reverência, aleluia. Eu estou observando aqui, faz uns 3 dias que eu estou lendo com afinco esta palavra. Essa Bíblia fica jogada em cima de mesa, em cima de balcão, na cozinha. Mas quando sobra um tempinho, eu corro lá e dou uma observada. Jesus, como é que é isso aqui? E o Espírito de Deus me mostra. Porque eu não posso falar errado. Eu não posso acrescentar. Eu não posso aumentar. Eu tenho que falar ela como ela é. Porque nós vamos ser cobrados. Lá em Mateus está escrito: de toda palavra ociosa que sair da vossa boca, vós há de dar conta naquele grande dia, aleluia, glória a Deus. E eu vejo aqui que este homem que estava lá, ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Esse tanque era cercado por 5 áreas. Todas essas áreas tinha pessoas enfermas. Todas essas áreas ali da roda daquele tanque estava ali, cada um com um objetivo. Eu vou ficar lá, porque é lá que tem a bênção. Eu vou ficar lá na beira daquelas águas, porque lá o anjo vai descer e vai agitar a água. E no momento que eu descer daquelas águas, serei curado de qualquer enfermidade. E esse homem que tinha 38 anos, a enfermidade dele, o qual a Bíblia fala, lá tinha todo tipo de pessoas, cego, mancos, aleijado, perna reciclada, mão. Eu creio que muitas enfermidades, quem sabe mudo, surdo, tudo estava na beira do tanque, esperando o anjo descer. E o anjo só descia na autoridade de Deus, viu? Porque milagre quem pode fazer é só Deus, aleluia. Só Ele faz milagre, porque Ele é o Todo-Poderoso. Seja qual for a situação, o Senhor tem poder para resolver, aleluia. Seja qual for a situação, seja qual for o problema, Jesus tem poder para resolver. E aquele povo estava à beira do tanque, e o Senhor Jesus conhecia. Lá está uma multidão de pessoas esperando o milagre. E ele resolveu ir a Jerusalém para passar lá. Ele não foi por causa da festa do judeu não, tá? E vocês sabem quanto tempo dura a festa do judeu? 7 dias. Já pensou uma festa de 7 dias? Eu acho que eu sentiria cansada, aleluia. Mas eles festejam 7 dias. E Jesus não foi lá para ficar em festa não. Ele queria passar na beira daquele tanque, porque ele sabia que esse homem que havia 38 anos, que estava enfermo, ele reclamou dizendo: ah, Senhor. Ele perguntou: qualificação para Jesus entrar na minha vida, na minha causa, no meu problema? Eu tenho que querer, aleluia. Se eu não querer, ele não barra a porta não, tá? Ele não é ladrão para arrebentar a porta não, tá? Eu tenho que abrir a porta do meu coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou às portas e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, aleluia, glória a Deus. Então eu e você, para receber o milagre, temos que querer. Jesus fez a pergunta para ele: quer ficar são? Ele reclamou, ele disse: Senhor, ali estava cercado de pessoas, de amigos, né? Às vezes você está cercado de amigos, pensando que é amigo, tá? E não é amigo não, tá? Você está enganado, aleluia. Pessoas que sorriem para você, conversa com você,
A Bíblia diz no livro de Coríntios que a gente tem que buscar o dom do discernimento. Porque se nós não tiver o dom do discernimento, o diabo nos engana. Aleluia. Esse homem estava cercado de pessoas, à beira daqueles tanques de 5 alpendre, todas essas áreas, tinha pessoas ali dizendo: eu acho que é hoje que o anjo vai agitar as águas e eu vou descer e vou receber o meu milagre, vou sair curado, como esse homem de 38 anos esperando. E ali Jesus chegou e olhou para ele: mas 38 anos, isso que é fé, hein, gente? Isso é que é fé, aleluia. Quando eu li essa palavra eu chorei, porque eu falei: Jesus, será se fosse eu, Senhor, eu teria essa fé, Senhor Deus, de todo dia permanecer naquele lugar, sendo que um dia após outro dia nada acontecia para ele, aleluia. Ele via os outros que ia lá e mergulhava e saía curado, e ele estava ali, aleluia. Mas Jesus foi de encontro com esse homem, porque ele sabia, que eu já falei, a onisciência, a onipotência e a onipresença dele. Ele chegou lá e fez essa pergunta: queres ficar sã? E ele disse: Senhor, quando eu vou, desce outro antes de mim, aleluia. Mas Jesus perguntou esta pergunta, e naquele mesmo momento, este homem, ele sarou, aleluia. Ele sarou, ele recebeu o seu milagre, aleluia. Não teve nada que impedisse esse homem de receber aquele milagre, porque a fé dele estava ativada, estava ligada em Deus, aleluia. E ele queria, tudo que ele queria era receber este milagre. E estava ali o homem que havia 38 anos. E ali, quando o Senhor fez a pergunta, ele respondeu desta forma, aleluia, glória a Deus. E deixa eu te falar, e às vezes este homem, ele já estava assim de uma forma, porque ele estava com problemas, eu acredito, até psicológico, né, com a sociedade, aleluia. E ali ele não tinha amigo, porque nenhum amigo tentou ajudar esse homem, nenhuma vez um amigo disse assim: quando você querer, eu estou aqui, eu posso te ajudar. Não é assim que a gente tem que ser? Mas ninguém ofereceu, aleluia. E esse homem estava ali de uma forma, esperando, e Jesus usou de quê? De compaixão. Eu vou falar da compaixão, tá? Você sabe o que é compaixão? É quando eu vou orar para alguém que está enfermo, e eu não vou lá somente assim, eu leio a Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Senhor Deus, abençoa esse, cura ele, liberta ele, e vou embora. Não. A compaixão é quando eu vou orar, e o meu coração, ele se move, e as lágrimas rolam, aleluia. Não tem como o Senhor não atender essa oração, aleluia, porque Ele conhece o nosso coração, aleluia. Ele nos vê por dentro e por fora. Eu não sei quem você é, mas o Deus que eu sirvo, Ele te conhece seus pensamentos, Ele sabe, por dentro e por fora, Ele te vê, Ele te examina, Ele sabe, aleluia. E eu quero provar isso, que a compaixão, ela tem que estar no primeiro lugar. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, o que foi que Maria falou? Senhor, o Senhor demorou a chegar neste lugar, e o meu irmão Lázaro morreu, aleluia. O seu amigo Lázaro está morto, e já faz 4 dias, e Jesus falou: mas vamos lá, que ele há de ressuscitar. Aí ela disse: não, Senhor, mas já faz 4 dias, já cheira mal, aleluia. Mas Jesus falou: não, vamos lá, ele há de ressuscitar. E Jesus chegou lá e observou aquele lugar,
aonde o seu amigo Lázaro estava sepultado, Ramanda, Labaxúria, e ele com grande compaixão olhou e chorou. Vocês já acharam outro lugar na Bíblia dizendo que Jesus chorou? Vocês já acharam? Porque lá Jesus chorou, viu? Porque a compaixão foi grande. Mas Jesus fez aquilo para provar a fé de Marta e Maria. Aleluia. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, ele não teria morrido. Jesus olhou para elas e disse: olha, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Sem crer é impossível agradar a Deus. Precisa crer para receber milagre. Precisa crer para receber solução do problema. Aleluia. E ali Jesus clamou, aleluia, naquele túmulo, com grande voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. E ele levantou, aleluia. Uma palavra de Jesus, ela resolve uma multidão de problemas. Lembra do servo do centurião? O servo do centurião estava enfermo lá na sua casa, e o centurião veio e rogou a Jesus que curasse o seu servo que estava na sua casa enfermo. Aleluia. E ali o Senhor ordenou ele que fosse. Aleluia. Ele foi, ele voltou, porque quando ele chegasse lá, o seu servo já estaria curado. Aleluia. E ele voltou e ele reclamou, dizendo: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Aleluia. Olha a humilhação desse homem. Eu não sou digno. Mas Jesus, com a sua compaixão, alcançou aquele homem lá da casa dele. E quando o centurião chegou ali, aquele homem já estava curado. Aleluia. Porque somente uma palavra do Senhor ao meu favor, ao teu favor, ele resolve uma multidão de problemas. Aleluia. Glória a Deus. E aqui está, olha, este homem, aleluia, ele voltou depois que ele foi curado. Eu, enfermo, respondeu: Senhor, não tem homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Aleluia. Quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aleluia. E aquele homem, no poder da palavra de Deus, tomou o seu leito, vai caminhando. E eu vou frisar uma coisa aqui, que às vezes vocês ainda não observaram. O judeu, por causa da lei de Moisés, que no sábado não se podia trabalhar, não podia fazer nada, os judeus fez o quê? O judeu pegou e falou assim: olha, não te é lícito levar a cama. Ele falou: mas aquele que me curou falou: toma o teu leito e vai para a tua casa. Quem é o homem que te curou? Eu não sei. Jesus acabou de curar o homem, ó, e retirou-se. Sabe por quê? Jesus é vigilante por causa da perseguição, por causa da condenação que as pessoas queriam dar a ele. Não tem ninguém que faz a obra de Deus que não é perseguido. Não tem ninguém nesta terra que faz a obra de Deus que o inimigo não tenta atacar ele. Mas nós estamos guardados debaixo da onipotência de Deus, das mãos poderosas do Senhor. Aleluia. E ele não permite que o inimigo nos toque. Aleluia. Glórias a Deus. E ali, quando daqui a pouco Jesus encontrou o homem que era paralítico lá no templo, fazendo o quê? Adorando a ele. Aleluia. E quando este homem ali estava, aleluia, Jesus se manifestou para ele e disse: foi eu que te curei. Aleluia. Ele voltou lá e falou para os judeus: quem me curou foi o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Já não tinha mais perseguição contra a vida de Jesus, porque ele curou no sábado. Porque quando eles contenderam com Jesus, Jesus falou para ele: olha, até do sábado eu sou Senhor.
O nosso Jesus é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, aleluia, é o desejado das nações, aleluia. Ele é o lírio dos vales, Ele é a estrela da manhã, Ele é o Todo-Poderoso, aquele que opera milagre em cima no céu e embaixo na terra. E eu recebo o meu nesta noite, e você também possa receber, aleluia, aquilo que você está precisando para a sua casa, para a sua família, no seu trabalho, aonde você pisar a planta do vosso pé, aleluia. Ele está contemplando e Ele sabe o que eu e você precisa, aleluia. E Ele pode fazer um milagre nesta noite, na minha e na tua vida. Glórias a Deus. E este homem ficou maravilhado pela cura alcançada, aleluia. Eu creio que não foi só esse milagre na beira daquele tanque, tá? Porque uma palavra do Senhor resolve uma multidão de problemas. Será que Jesus ia ali para curar só o homem que tinha 38 anos? A palavra aqui não fala não, tá? É eu que estou imaginando. Porque às vezes a gente está na igreja, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus pega um macumbeiro, liberta ele daquele mal, Jesus traz para a presença dele. De repente você vê aquela pessoa transformada pelo poder desta palavra. Esta é a palavra que lava, que limpa, que purifica, aleluia. Por isso, quando nós recebemos uma oportunidade para falar esta palavra, nós temos que falar essa palavra, porque a minha experiência, a minha palavra, ela não faz nada. A palavra que faz algo que adentra como uma espada desembainhada de dois gumes. E a Bíblia diz lá em Hebreus 4:12 que ela penetra até a divisão da alma, e até as juntas e as medulas, e ela tem um efeito poderoso. E ali, aleluia, eu creio, aleluia, que esse homem voltou maravilhado, e que muitos milagres naquele dia aconteceu, aleluia. Glórias a Deus. Eu quero dizer para Denise, Deus está trabalhando na sua vida, viu? Ainda que o vento sopre, continue, permaneça, aleluia, porque vitória quem tem para dar é só Deus, aleluia. Não vem vitória de lugar nenhum. As vitórias que o povo está falando aí, alguém dizendo, eu posso fazer isso, através disso, através daquilo, é tudo mentira, porque vitória, quem pode dar vitória é o nosso Deus, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e vem trazendo vitória, cada dia na minha vida, na tua vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Eu quero dizer para o Elton, presta atenção, pede para Deus, ora pelas madrugadas, pede para Deus, tira os olhares altivos da minha vida, tira os olhares altivos que quer fazer embaraço na minha vida, aleluia. Você sabe o que é olhares altivos? É olhares invejosos, aleluia. Tira os olhares altivos da minha vida. Esse homem no tanque de Betesda tinha muita pessoa lá, mas ninguém nunca quis ajudar esse homem. Quem usou de compaixão com ele foi Jesus, que passou lá para trazer a libertação, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu quero falar para a Rose, o que você pensa que é, não é. E aquilo que você pensa que não é, é isso que é, tá? Aquilo que você acha que não é, é esse que é. Aleluia. É uma versão difícil de entender, né? Mas o Espírito Santo, ele explica. Aleluia. Eu quero dizer para esse moço que está bem aqui, Jesus tem algo novo para entregar na sua vida, mas está dependendo da sua persistência. Falar com ele, aleluia. Ah, mas ele sabe o que eu estou precisando. Ele sabe, mas ele quer ver a minha ação e a sua ação. Que eu abra a minha boca. A criança, quando não sabe falar, o que ele faz? Ele quer mamar, ele chora. Aleluia. Por que ele chora? Porque ele não sabe falar.
ele não sabe se expressar. Mas quando a mãe vê o filho chorando, meu Deus, será o que ele tem? Vou ver se ele precisa trocar fralda, vou ver se ele está com fome, vou oferecer algo, aleluia. E nós sabemos falar, Jesus, eu estou precisando é disso. Eu quero isso, me concede essa bênção, por tuas misericórdias, me concede essa vitória, o meu coração almeja. A Bíblia diz que Deus, Ele está pronto a confirmar todos os desejos do nosso coração, aleluia, glória a Deus. Mas é necessário a minha boca abrir e falar, viu, irmã Denise? É necessário joelhar. Quando eu me ajoelho é um sinal de humilhação, aleluia, de se render, aleluia. E quando eu começo a falar, e às vezes até chorar, aleluia, ele fala, não, eu vou atender, né? Porque já pediu muitas vezes, aleluia. Depende de nós o milagre. Ó o milagre deste homem, ó a perseverança deste homem. Se fosse eu, acho que eu não estaria. Deus é que sabe, porque é Ele que dá a força, é Ele que sustenta. 38 anos? Para pensar. 38 anos. Ah, mas todo dia aqui em casa tem essa situação. Você está orando? Você já orou nessa situação? Você está pedindo, aleluia. Ele é poderoso para fazer na sua vida aquilo que você está pedindo. É muito mais além do que você está esperando, porque Ele é poderoso, aleluia. Não tem ninguém que possa te ajudar, porque aqui esse homem não tinha ninguém, tinha muita gente na beira do tanque, mas não tinha ninguém que quisesse ajudar. Mas no momento certo, aquele que é cheio de compaixão se manifestou, dizendo, hoje chegou o dia do teu milagre. Tem o dia do meu milagre, tem o dia do teu milagre. Às vezes a Sebastiana recebe, você não recebeu. Ah, mas eu já fiz 7 campanhas, todas 7 de 7, quarta-feira, e até agora não recebi. Você vai receber, mas persista, permaneça pedindo, permaneça buscando, porque Ele tem, aleluia, glória a Deus. Vanilda, o Senhor tem para você aquele maná que está escondido. Ele vai aparecer, aleluia, e vai saciar o desejo do seu coração, aleluia. E Ele vai provar que Ele é Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Que Ele tem ouvido, que Ele sabe, aleluia, que Ele conhece, que Ele anda contigo a cada passo. Eu quero falar para o pastor Valdinei, continua persistindo e avançando cada dia, porque Deus não abre mão de ti. O inimigo pediu por várias vezes para se andar com a tua vida, com a tua alma, e o Senhor não permitiu, aleluia. O Senhor barrou ele antes dele chegar até a tua pessoa, dizendo, esta propriedade é minha, você não toca. A vida é o de mais precioso que Deus deu ao ser humano, e é esse que o inimigo quer ceifar, é esse que o inimigo quer pegar, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não permite. Quando tem alguém orando, Ele tem que bater em retirada, porque o Senhor não permite, glória a Deus. E nesta noite, já falei bastante, aleluia, use a sua fé, use a sua fé, como esse paralítico usou a fé aos 38 anos. Quem sabe você pode pensar, mas tem dia que eu estou fracassado. Nós não é aquele no teto. Um dia nós está no meio, outro dia nós está no chão, outro dia nós está com a boca no pó, aleluia. Mas Deus está conosco, porque mais vale um crente fraco na presença de Deus do que um forte poderoso lá no mundo, que o diabo domina. Mas o crente dentro da casa de Deus, Deus cuida dele, da família dele, da casa dele, de todos os seus pertences. Glória a Deus, aleluia.
Glórias a Jesus. E esta é a palavra que o Senhor me deu para esta noite. Vamos só agradecer, porque o Senhor está no comando de todas as coisas. Ele é Deus, aleluia. E Ele nunca falhou e nem falhará, aleluia. Glórias a Deus. Neste momento eu vou fazer uma oração, agradecendo a Deus por estar aqui juntamente com os irmãos. Aleluia. Eu quero agradecer. Coloca a sua mão assim no seu coração, porque neste momento eu vou orar e o Senhor vai visitar as suas necessidades. Aleluia. Bondoso Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, Jesus, Pai amado, Pai eterno, eu te louvo, Deus, eu te agradeço. Sei que sou muito pequena, Senhor, para te agradecer. Às vezes não temos palavra à altura para agradecer por o tanto que o Senhor já tem feito por nós. Pai, eu te peço uma bênção sobre cada um dos teus servos, das tuas servas, que estão aqui nesta noite, que vieram aqui para te adorar. Deus, confirma a bênção aonde eles estão precisando de uma bênção, de um milagre, Senhor. Estende a tua mão poderosa neste momento, ó Pai, e ajuda eles a alcançar, ó Deus, que nós sejamos alcançados pela unção e o poder do teu Santo Espírito, ó Paráculo divino, ó Deus eterno. Confirma a bênção, Senhor. Abençoa os irmãos que congregam neste lugar. Abençoa cada membro desta igreja. Visita aqueles que vieram e aqueles que também não vieram. Ajuda eles na caminhada. Renova as forças de cada um, Senhor. Aviva a tua obra no meio dos anos. Deus, eu faço minha as palavras de Abacuque. Aviva, Deus, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Opera milagres, sinais, prodígios e maravilha, Pai, neste lugar. Multiplica o teu povo para adorar neste lugar. Abençoa o pastor Valdinei. Dê a ele vitória na caminhada. Abençoa ele de uma forma especial, poderosa, ó Deus. A família dele, cobre no teu sangue. Dê a ele força, renovo, vigor para conduzir o teu povo. Ó Deus maravilhoso, é o que eu te peço. Eu te agradeço desde já pelas vitórias, em nome de Jesus Cristo, Pai, o teu amado Filho. Fica conosco, Pai, para a glória do teu nome. Anda conosco, ó Deus, para a glória do teu nome. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade que foi me dada em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Salve, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Palavra abençoada. Que Deus abençoe a tia Lídia. Deus continue abençoando o ministério dela, a família, a casa. E a mesma passagem que eu preguei domingo, Deus usou ela para falar conosco essa noite. Então eu creio que Deus está no controle, igreja. Nada sai dos controles das mãos de Deus. Amém? Quem trouxe o seu pedido? Sua cartinha para Deus? Amém? Vamos levantar, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, soberano Deus, Pai, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, cada pedido, Pai, do teu filho, Senhor, da tua filha. Eu não sei, Senhor, qual é o propósito que ele tem feito, ou que ela tem feito contigo. Mas o Senhor conhece, Pai. Então eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que tudo aquilo que pedimos em nome do teu filho, o Senhor vai nos conceder para que o teu nome seja glorificado através da vida do teu filho, Pai. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus,
Que tudo aquilo que o teu filho tem orado, tudo aquilo que o seu filho tem clamado, tudo aquilo que ele tem colocado, Senhor, diante, Senhor, do teu trono. Que o Senhor venha conceder para que ele venha testemunhar, ó Pai. Para que vidas sejam alcançadas através do testemunho do teu filho. As bênçãos que o Senhor tem proporcionado sobre a vida dele. Te apresentamos também, Senhor, cada pedido sobre essa caixa. Que o Senhor conceda, Senhor, segundo o teu propósito, segundo o teu coração. Mas que o Senhor conceda para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado entre nós. Nos leve para casa, debaixo das tuas asas, debaixo das tuas mãos poderosas. Aquele que estiver com um veículo, livre ele de todo espírito imundo do asfalto, todo sanguinário. Aquele que for caminhando, coloque um exército de anjos para caminhar com ele. Dê, Senhor, teus anjos, Senhor, para que permaneça de sentinela sobre as nossas portas, nossos portões, para que nada do inimigo hei de entrar ao nosso lar. Que ao deitar podemos ter a noite tranquila, ao levantar podemos acordar renovado com o poder do teu Espírito Santo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Levanta a sua mão, aplaude o Senhor, o culto está encerrado. Deus abençoe a sua vida. Amém.